quanto a essa questão de, na primeira fase, quando é plausível nós apresentarmos todas as defesas, todas as teses defensivas numa primeira fase visando a absolvição ou visando uma desclassificação? Quando, a minha dúvida realmente, geralmente é exatamente isso. Quando é interessante adiantar a tese defensiva nessa primeira fase e quando é interessante segurar essa tese defensiva para o plenário, será que dá para a gente estabelecer, não uma regra, que no direito não tem como, mas até que ponto é interessante a gente segurar essa tese defensiva para a primeira fase, ou até que ponto é interessante a gente falar tudo que a gente tem ali para ver se a gente consegue um melhor cenário nessa primeira fase? Entendi tua pergunta, muito pertinente, e aí eu te digo que, como você mesmo disse, não tem uma regra, entendeu, Douglas? Há casos e casos. Tem casos que você não vai adiantar, eu acho que essa é a tua dúvida, a tua tese para o Ministério Público. Porque você vai estar adiantando o que você vai sustentar no plenário, isso você vai estar dando já munição, né, se esse pode ser o termo, para o Ministério Público depois já vir rebatendo a tua tese de defesa. Só que tem casos que assim, aí você tem que analisar caso a caso as questões de preliminares, de nulidade, às vezes de interceptações, então essas coisas você não pode deixar para discutir depois, né? Às vezes uma prova, como ela foi colhida, eu fiz um júri agora recentemente, no dia 7 de novembro, foi o último júri que eu fiz, que a prova principal contra o acusado era de uma interceptação telefônica que tinha sido colhida de um processo, de um outro processo, uma prova emprestada. E aí eu te pergunto, eu não fiz a primeira fase, fui chamado para fazer o plenário, e assim, eu não tinha no processo, e chegou em plenário, tá? Isso eu já estou falando já em plenário, tá? Eu não tinha a decisão que deferiu essa quebra, então eu não tinha como analisar se aquela quebra de sigilo telefônico era legal. Eu não tinha o período em que foi interceptado, eu não tinha o relatório de como a autoridade policial chegou na qualificação do meu cliente. Caramba. Isso tudo era para ter sido, aí eu que te digo, na primeira fase isso tudo tinha que ter sido feito. Por quê? Porque em plenário eu já não conseguiria fazê-lo.